Eu aproveito para conversar novamente com o professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade da Paraíba, o Augusto Teixeira, para entender esse contexto que a Isabelle estava nos trazendo. Israel insiste em falar da necessidade militar, apesar de reconhecer a tragédia que é atacar civis nesse bombardeio. O que a gente pode entender a respeito disso, professor? Segundo dia que a gente tem esse ataque a esse campo de refugiados, é uma resposta às críticas internacionais, é uma tentativa de fazer com que essas críticas não cheguem com tanta força, apesar da gente estar acompanhando uma realidade completamente diferente. Perfeito. Primeiro, é uma tragédia que isso vem acontecer, especialmente em um ambiente urbano densamente povoado. Normalmente, a IDF, e isso aí aconteceu também nessas circunstâncias, ela sempre busca avisar quando uma determinada área irá sofrer bombardeio, por exemplo. Então, ocorreu a tentativa de aviso à população civil naquela região para que se retirasse, porque ocorreria um bombardeio. Ocorre que você tem três elementos que se entrecruzam. Primeiro, é a existência daquilo que a gente chama de um HVT, um alvo de alto valor. No caso, operativos ou dirigentes do Hamas, que estão, obviamente, entre as prioridades operacionais das Forças de Defesa de Israel, naquilo que é chamado de decapitação, ou seja, a neutralização destas lideranças, inclusive para tornar possível a concretude do objetivo político israelense, que é de colocar outra estrutura governativa em Gaza no futuro. O segundo aspecto é o fato de que você tem uma área densamente povoada, com muita população civil e uma dificuldade de locomoção e de evacuação, seja porque o fato de que, apesar de você ter áreas quentes ou mais quentes em Gaza, mas, na verdade, toda Gaza é uma zona de guerra, mesmo a sua zona de segurança mais ao sul. Ou seja, a população, ao ter um elemento de percurso de evacuação, ela também pode sofrer das hostilidades do conflito. E um terceiro fator, que é o próprio Hamas, que torna difícil com que essa população saia, evacue. Então, isso coloca, obviamente, o tomador de decisão em Israel em uma situação complexa, entre ter que fazer a neutralização de um alvo de alto valor e ter o risco de ter a condenação internacional da sua ação em virtude do potencial debate sobre crime de guerra ou não crime de guerra. Lembrando sempre que a ideia de crime de guerra, juridicamente colocada, ela vai ser avaliada posteriormente por terceiros atores não envolvidos no conflito. Então, é uma situação extremamente complexa que tende a repetir dentro do contexto do conflito. Isso porque a população civil ela faz parte do arsenal defensivo do próprio Hamas. Então, isso torna, obviamente, a operação militar israelense mais custosa, não apenas no campo humanitário, mas político também. Então, isto faz parte do cálculo e, infelizmente, Israel tem tentado mitigar as críticas internacionais, apresentando à comunidade internacional a sua lista de alvos, tal como explicando o contexto operacional das suas ações, tentando mostrar que buscou mitigar baixas civis. Infelizmente, nunca é suficiente em um contexto como esse. Tudo muito complexo, né, professor? Aproveitando o seu conhecimento, eu ainda estendo a mesma pergunta a respeito dessa guerra de narrativa que a gente tem nesse momento do confronto. Israel falando que está buscando alvos extremamente importantes do Hamas, mas esses alvos, eles inclusive chegam a mencionar alguns nomes de lideranças do Hamas, enfim, e por isso diz também que o Hamas utiliza a população de Gaza como uma espécie de, digamos assim, de escudo humano, que as estruturas do Hamas ficam por debaixo da terra ali em hospitais, etc. e tal, e a gente tem, por sua vez, o Hamas dizendo que Israel não está poupando ninguém, civis. Qual que é o que a gente consegue entender dessa guerra de narrativa, professor? O que existe de verdade também diante desse cenário? Porque uma vez que a gente acompanha uma série de bombardeios e acontecendo, por exemplo, num campo de refugiados, né? Sem dúvida. E o que ocorre na prática é aquilo que a gente pode chamar de uma campanha informacional. Ou seja, como nós vivemos em um mundo conectado na internet, em que todo mundo vê notícias pelo seu celular e as imagens viscerais aparecem no dia a dia da população, isso afeta a opinião pública,
afeta a forma com que as pessoas vão pressionar os seus políticos eleitos, tal como afetam o contexto da opinião pública sobre a guerra em si. E isto incide na ideia de liberdade de ação, ou seja, por mais as pessoas são favoráveis a um dos lados, mais elas conferem a este liberdade de ação para agir militarmente. Isso é importante, porque a conexão entre a dinâmica da política, da opinião pública e a dinâmica militar que a gente vê no conflito. O fato é que Israel, ao optar por bombardear uma determinada área, seja para a destruição de um alvo de alto valor, como o operativo do Hamas, ele necessariamente tem que fazer o cálculo entre o custo humanitário desta ação e o ganho militar desta ação. Porque qualquer bomba que você use, ela vai possuir aquilo que é chamado de CEP, que é o erro circular provável. O que isso significa? A bomba ela tem um raio de explosão, em que neste raio é letal, ao lado do raio de explosão ela tem uma área de dano, e fora o raio de explosão e a área de dano, você tem o chamado CEP, que é exatamente aquela área estimada, o raio estimado de erro em que a bomba pode ter. Por mais precisa que ela seja, ela pode não cair exatamente onde você planeja. Então, ao bombardear uma área como essa, a IDF ela assume o risco de poder causar um dano colateral a mais. Mas isso é parte do contexto da guerra. Tivemos a mesma circunstância na Rússia com a guerra na Ucrânia, nos Estados Unidos na guerra do Iraque em 2003. Qualquer campanha aérea, infelizmente, tem isto. É parte da característica do conflito armado. O fato é que a população civil que encontra-se em Gaza é muito difícil, ou num campo de refugiados, como você bem coloca, é muito difícil essa população evacuar. Primeiro, porque ela já está numa condição muito deplorável de condição de vida, apesar deste campo refugiado ser mais sofisticado, ser mais urbanizado. Mas mesmo assim ela iria para onde? O sul da faixa de Gaza, que é considerado uma zona de segurança, não é uma área muito interessante para pessoas morarem com mulheres, jovens e crianças. Então, é uma situação extremamente complexa. O melhor dos mundos seria a existência de um corredor humanitário, uma pausa humanitária para a evacuação de parte da população civil para fora da zona do conflito, de forma a permitir com que a dinâmica militar impere. Mas isso dificilmente irá ocorrer, a não ser que convençam fortemente o governo do Egito a ceder parte do Sinai para isso. Mas aí geraria um problema geopolítico para um contexto futuro. Perfeito. Professor de Relações Internacionais da Universidade da Paraíba, Augusto Teixeira, que está nos ajudando a entender o próximo passo da guerra e todos os desdobramentos. A gente volta a conversar. Muitíssimo obrigado.